Teleaula Parnamirim. Olá, gente, mais uma aula de história. Agora a gente vai ver os movimentos sociais relacionados com o negro, com o índio e com a mulher, tá certo? Então vamos para a telinha, gente. As mulheres na política. Isso aí vai ser construído ao longo do tempo. Veja bem, pessoal, ainda vivemos numa sociedade matriarcal. Alguns estudiosos, algumas pessoas entendidas, dizem que estamos caminhando para uma sociedade matriarcal. Né? Mas vamos ver a situação da mulher, pessoal. Já no período colonial, a situação da mulher do Brasil não era fácil. Tanto é que tinha aquela anedota, aquela piadinha que dizia: toda mulher tem um destino, e esse destino é ou ser galinha, pombinha ou formiguinha. Como assim, professor? Galinha, pombinha e formiguinha? Galinha, boa mãe, né? Pombinha amorosa, romântica, não é? E formiguinha trabalhadora. Ou então, aquela história, né? Casar para ficar ali, né? Você é uma mulher prendada, chamada cama, mesa e banho, né? Ou ingressar, se não casou, vai ingressar num convento, não é? Vai ser uma freira, não casou, né? Ficou para o caritó, né? Caritó. Ou então seguir, ser mal vista pela sociedade, porque não casou, não é? Era mal vista, uma mulher do mundo, né? Então, é uma mulher do mundo, ou é uma mulher casada, uma mulher do mundo, ou é uma freira. Então, é uma situação muito restritiva, não? Uma mulher que não tinha acesso aos estudos, e quando tinha, era aquele professor particular, tinha aula de piano, aula de pintura, aula de costura, não é? As coisas assim, para as mulheres mais favorecidas, né? Mas não tinha acesso praticamente, né, à universidade, nem pensar. Então, o mundo feminino, o mundo da mulher era muito restrito, né? E quando a gente fala de caritó, aquele quarto de castigo, né? Quando a mulher, a moça, ela se recusava a casar com aquele indicado, né, para a família, né? Aquele casamento de família, ela se recusava a ficar de castigo, cometer algum ato de rebeldia, né, contra o pai, né? Ela ficava de castigo de caritó, tá certo? Então não era fácil a situação da mulher. Então veja bem, pessoal, a questão é interessante. O Rio Grande do Norte foi pioneiro na questão da participação da mulher na política. Vejamos o quadrinho aqui. No dia 25 de outubro de 1927, pela Lei Estadual número 66, as mulheres brasileiras puderam, pela primeira vez, no Rio Grande do Norte, ter reconhecido o direito de votar e serem votadas. Olha aí, 1927. E Alzira Soriano foi a primeira mulher a exercer um cargo público no Poder Executivo na América Latina. Olha aí, uma norte-riograndense, né? Em 1929, ela foi eleita prefeita da cidade de Lages, no interior do nosso estado. Inclusive, isso aí teve uma repercussão internacional, saiu até em jornais famosos, né, dos Estados Unidos. Tá ok? Então, vamos caminhar mais adiante. E a questão do negro ainda é mais complicada ainda, porque ele é inserido na nossa sociedade, ele vem do continente africano e é posto para trabalhar sob regime de escravidão, não é? Numa terra que ele não conhece, não é? É tirado do seio da família, tá certo? Vai fazer um trabalho escravo, vai ser castigado, vai ser humilhado, não é? Vai estar sujeito a todos os tipos de provação. Não é? E a situação dele vai melhorar depois da escravidão? Não. Por quê? Ele sai daquele regime de escravidão, entra numa sociedade, mas não vai ter um preparo, não vai ter onde morar, não tem um capital para investir, não tem uma moradia adequada, vai morar em favelas, próxima a rios, né? Aquela região ribeirinha,
regiões, né, de difícil acesso, ou habitar em quilombos distantes da cidade. Então, e também pegar trabalhos que ninguém queria, trabalhos difíceis, né, de ser exercido. E quando tentava pegar um trabalho melhorzinho, a coisa era difícil, porque não tinha preparo, não tinha estudo. Essa é a situação pós-escravidão, gente. Não é complicado, né? É muito complicado, sim. Então, mas você vai ter aqueles expoentes, né, afrodescendentes, que vão lutar por esse direito, né? Como o engenheiro André Rebouças, o jornalista Luiz Gama, né? E também aquele filho de senhor de engenho, mas com um coração, né, muito grande, né? Joaquim Nabuco, né? Joaquim Nabuco foi um grande expoente, né? Ele juntava o seu dinheirinho para comprar alforria de escravos, né? Então ele tinha esse pensamento desde de garoto, né? O interesse para ajudar a questão da escravidão, né? A abolição da escravidão aconteceu em 1888, mas você vê, pessoal, que é uma coisa que foi assinada pela Princesa Isabel por lei, porém alguns senhores escravocratas mantinham, né, durante um tempo considerável em suas fazendas escravos. E quando esses escravos eram libertos, às vezes eles negociavam com seu senhor para trabalhar ali, ficar vivendo ali naquela região, né, e recebendo um salário. Porém, o que é que acontecia? Veja bem, às vezes eles continuam sendo maltratados, então era melhor abandonar aquele lugar e nem receber pelo seu trabalho. E quando ia para outras regiões, para Cafezais, em São Paulo, isso e aquilo, não é? Eles iam disputar com a mão de obra até de estrangeiros que vinham substituí-lo, né, porque a escravidão estava acabando e tal. E, pela questão de preconceito, eles davam mais espaço para os estrangeiros. Isso é muito difícil a situação. Já no período colonial, um pouco mais atrás, né, século XVII, século XVI, XVII, XVIII, né, período colonial ali, né, naqueles canaviais, na cana-de-açúcar, né, o trabalho árduo, né, e muito difícil para o escravo, né, muito difícil. Então, uma das alternativas do negro era trabalhar na questão da criação de gado, né, tanger o gado para o interior do país, era o peão, né, o boiadeiro ali, era uma atitude, ou então trabalhar como pescador, né, livre na sua jangada, era uma alternativa, poucas alternativas, né, além daquela mais difícil que era a própria escravidão. Que isso não é uma alternativa, é uma imposição. Vamos mais adiante. O mundo do trabalho escravo, tentativa dos ex-escravizados de inserção no mercado de trabalho como assalariados, posse de terras abandonadas e trabalho precário nas cidades, tá vendo? Problemas enfrentados, desemprego, racismo e violência policial. Muitos nasciam, nem eram registrados, não tinham identidade, né? Não podiam exercer, vamos dizer assim, o seu aspecto cultural, a danças, né? A religião, né? A sua cultura, suas roupas, então tudo isso era censurado pela sociedade e reprimido pela polícia, pelo Estado, tá certo, gente? Para você ver a questão do negro, não só no Brasil, como na região dos Estados Unidos, a música negra nos Estados Unidos era muito perseguida. Não se podia usar instrumentos de percussão, porque instrumentos de percussão estavam ligados aos negros, tambores, essas coisas. Então, o instrumento de percussão você pouco vê na música americana. Já é uma herança disso aí, essa perseguição, essa proibição, não é isso? E a cultura africana ela teve que se moldar, a questão do sincretismo, você vê o sincretismo religioso, para continuar existindo, né? Então, aqueles deuses, né, da religião africana, eles se transformam em santos, né, do catolicismo, já para sobreviver. Entendido aí, pessoal?
A questão da imprensa negra. Você vai ter uma imprensa negra, mas, justamente que vai lutar com aqueles negros intelectualizados que saem de uma situação menos favorecida, com muita luta, muito empenho, conseguem estudar, conseguem se alfabetizar, né? Adquirir um grau cultural, se tornarem jornalistas, estudarem, né? Porém, com muita dificuldade, eles vão batalhar sobre a questão social, a questão política, mas esses jornais eles vão ter pouca circulação devido à dificuldade de mantê-los, né? A estrutura, a dificuldade de mantê-los. Mas existia uma imprensa negra voltada para isso, principalmente em São Paulo, né, pessoal? Então, mais adiante, a cultura afro-brasileira no pós-abolição, né, pessoal? Veja bem, eu indico a vocês um livro muito interessante, contando a história de um ex-escravo, José de Camargo. O nome do livro do livro não, desculpe. Do filme, o nome do filme é Cafundó, né? E o ator principal é Lázaro Ramos. Ele faz o papel de José de Camargo. Então, esse filme, Cafundó, não é difícil de você encontrar na internet, baixá-lo, assistir. Então, ele fala da vida do ex-escravo e nesse período, né, que ele sai do Império para a República, período de transição, não é? E as dificuldades que ele passa, o preconceito, não é? Todo aquele preconceito social, né, dificuldades econômicas, a perseguição das autoridades, da polícia. Isso. Então, a gente pode assistir esse filme Cafundó, bem interessante, com Lázaro Ramos. Depois a gente dá uma lidazinha na cultura afro-brasileira, no pós-abolicionismo, a gente dá uma olhadinha nisso aí, tá certo? Vamos lá, mais adiante. Então, olha bem, o artista e palhaço Benjamin Oliveira. Benjamin Oliveira realmente foi, na época, um homem muito respeitado, muito querido, não é, pelo seu trato com a população. Ele era querido pela população. Então, ele era muito conhecido nesse período. E um expoente na literatura, Lima Barreto, né? Lima Barreto, ele um afrodescendente, ele escreve um livro muito interessante, Bruso Dangas, fala de um país imaginário, né? Que, na verdade, esse Bruso Dangas era o próprio Brasil, né, gente? Onde havia corrupção, onde havia desmando, não é? E a educação, a saúde era posta de lado, certo? Educação e saúde era as últimas coisas que eram vistas pelas autoridades, pelos políticos, né? Então, o livro Bruso Dangas, que é cheio de ironia, sarcasmo, né? Muito interessante, muito gostoso de ler esse livro, né? Escrito por Lima Barreto, né? A questão indígena é uma problemática do tempo da do tempo da colonização, né, que os portugueses assim chegaram, né, e aqueles indígenas que não se miscigenaram, ou submeteram-se aos costumes, à cultura do colonizador, né, português, né, eles procuram continuar vivendo no mesmo sistema de vida, aquela coisa, vai ter uma situação mais complicada, porque suas terras vão ser tomadas, vão ser perseguidos, vão ser mortos, tá certo? Então, primeiro vai ser terras para serem cultivadas cana-de-açúcar, depois esses índios vão se afastar, vão para o sertão, e mesmo assim vai ter a terra tomada, porque vai ter a criação de gado, não é? E vai haver conflito, isso, aquilo. Depois, na época do Império, já vai ter o plantio do café, não é? Mais uma violência contra os povos indígenas que vão perdendo o seu espaço, e vão estar sujeitos às doenças do homem branco. Por quê? Porque o seu sistema imunológico é diferente, e doenças que eles não conheciam, doenças que eles não tinham defesa. Então, vai haver uma mortandade muito grande desses povos, não é? Então, aqui mostra uma foto, vamos voltar um pouquinho.
Mostra uma foto de índios presos, né? Provavelmente do século XIX, lá tal. Então, gente, vamos ver aqui os dizeres. Com o advento da República foi abandonada a visão do indianismo e os povos originários foram mais uma vez negligenciados. A procura de um herói, não aquele herói mítico, né? Um herói mítico que você via na literatura do século XIX, né? A literatura de José de Alencar, por exemplo, né? Ele fala de Iracema, né? A Virgem do Lábio de Mel, aquela coisa, os poemas que tratam do índio como herói e tal. Aí, agora você vai ter não o índio, mas o bandeirante, o bandeirante paulista. Agora, aquele caçador de índios, aquele que escraviza o índio, que mata o índio, ele vai ser o herói, gente. Então, vai ser escolhido o bandeirante, né, aquele desbravador, como um herói, né, construído na República, tá certo? E aquela linguagem, a língua tupi, né? Veja bem, até o século XVIII era falado a língua tupi-guarani, não é? É uma medida do Marquês de Pombal, ele proíbe, né, no Brasil falar, né, o tupi-guarani, que era muito comum na época. Então você vai ter só a língua portuguesa, ok? Vamos para o próximo. Então, foi criado no início do século XX o Serviço de Proteção ao Índio, né? Você vai ter Marechal Rondon que tinha a sua descendência, né, de índios, né? Ele entra na carreira militar, tem uma ascensão, se torna, né, um protetor da causa indígena, né? Então, ele vai lutar muito sobre isso, mas ainda tinha muitas conquistas pela frente. Tá certo? E não foi o suficiente. Vamos dar uma lidinha depois com isso aqui, com calma, as leis, tudo bem, tá certo? Próximo. Também Getúlio, ele faz um trabalho em cima disso, né? A Constituição de 34 fala da questão dos direitos da terra dos índios, mas, como eu falei para você, é coisa muito no papel, né? Na prática era diferente, né? Você sabe que o Brasil é uma grande extensão de terra e até hoje, né, naqueles rincões, naquelas regiões mais para dentro assim, do Brasil, em Mato Grosso, né, ali no Amazonas, né, Goiás, né, áreas mais afastadas, aonde a lei não chega e a injustiça impera, né, pessoal? Então, vamos lá, mais adiante. Voltando à questão da mulher, né? Voltando à questão da mulher, você vê a fundação do Partido Republicano Feminino, Leolinda Daltro, em 1910. É um marco, né? Porque você vê que não havia o voto feminino, lembra-se disso? Não havia o voto feminino, o voto era aberto, né? O voto não era secreto e a mulher não votava. A mulher já vai poder votar em 1930, né? Na década de 30, aliás, na Constituição de 1930. Depois você vai ver a mulher votando, porque antes não votava. Tá certo? Então vamos adiante aí. A questão de Nísia Floresta. Nísia Floresta, né? Hoje a gente tem um município, né, de Nísia Floresta e tal, antigo, a região de Papari, né? Em homenagem a essa guerreira, essa pensadora, essa escritora norte-riograndense, que tanto lutou pelo direito da mulher. Então, a gente, com carinho, vamos dar uma olhada um pouco da biografia de Nísia Floresta, Floresta Brasileira Augusta, né? Tem uma oportunidade de estudar lá fora, né? Se empenhando né? E para essa causa, pelo direito da mulher. Tá certo? Mais adiante, e Berta Lutz, né, era uma bióloga, uma escritora, tal, né, cientista, e é uma pioneira, né, nessa luta feminina. Ela foi uma deputada federal. Veja, ser uma deputada federal nesse período, gente, é muito difícil. Mais adiante.
Nos anos 60 é interessante. Nos anos 60, pessoal, você vê um grande avanço da liberdade feminina, né? Na maneira de vestir, né? Na maneira de conduzir sua vida, né? Você vê a questão da pílula, né? Que a mulher agora ela pode usar a pílula para a questão da justamente, né? A questão de gravidez, controlar a questão de gravidez, isso e aquilo. A questão da roupa, né? Vai surgir a mini saia, uma roupa mais curta, mais liberdade, né? A calça Saint-Tropez, aquela calça que a mulher usa, né? Com a mostra do umbigo e tal, né? Chamada calça Saint-Tropez, né? E a mini saia. É interessante que na década de 60, aquele folclórico presidente do Brasil, Jânio Quadros, lançou uma lei proibindo a mulher de usar mini saia. Olha, isso aí é muito... Sinceramente, ô, Jânio, não faz isso, né, Jânio? Você é contra a mulher, Jânio? Não pode, né? Então, Jânio Quadros, né, que foi o presidente do Brasil, ele lançou uma lei, né, que proibia a mulher de andar de biquíni, usar biquíni na praia, né, e usar mini saia. Não pode um negócio desse, né? Então, nessa época, você vai ter a Beth Friedman e Simone de Beauvoir, né, duas pensadoras, duas escritoras, que vão lutar pelo direito da mulher, tá certo? Mais adiante, o que é que podemos observar? Bom, está aí, né? Eu acho que ficou, né, a explanação sobre esses assuntos. Vocês podem dar uma lida no material dessa aula aqui e também seguir o livrinho, que tem um que trabalha com o livrinho, dá uma estudada, né? Tá certo, gente? Então, muita coisa ainda tem que ser conquistada pela mulher, né? Também a questão do negro, do índio também tem que ser respeitado, tem que ser melhorado, todas essas coisas. Então, vamos ficar por aí. Agradeço a vocês, né? E um abraço a todos. Até a próxima aula. Ok?